Olá, boa tarde, dia 6 de setembro de 2025, sábado letivo na Unipac GV. Então vamos gravar a nossa videoaula da disciplina Ética e Legislação Profissional com o assunto da Lei 9696/98, com as suas alterações realizadas pela Lei 14.386/2022. Bom, vamos continuar o que nós terminamos de falar na nossa aula, que é a questão da regulamentação, né? O processo de regulamentação, movimentos de regulamentação. Então, vimos que no terceiro momento, né, desse movimento de regulamentação, que iniciou com a regulamentação já em 1995, aquele grande movimento, aquela teia que envolvia diversos atores, participando para elaborar o projeto, para regulamentar universidades, clubes, mídia, acadêmicos, profissionais, em congressos, em discussões de fóruns e tudo. E aí, em 1998, no dia 1º de setembro, governo Fernando Henrique Cardoso, a nossa lei que regulamentou a nossa profissão. Deixamos de ser ocupação e começamos a ser profissão. Profissão é o quê? Profissão é tudo aquilo que demanda um estudo específico pela sociedade, uma formação específica, e aí ela é regulamentada por lei. E tem um conselho de ordem, né? No caso nosso é o CREF, que é o órgão, o sistema CONFEF-CREF, né? Que é o órgão responsável pelas regras, né? Pela organização ética da nossa profissão, tanto com direitos e deveres, como responsabilidades e sanções. Voltamos à lei. 98, a lei ela é publicada, sancionada e publicada. E nesse primeiro texto da lei, que foi até 2022, nós tínhamos 4 artigos apenas. E artigos são muito importantes, o primeiro e o segundo, eu os considero de extrema importância, porque eles determinam, né, quem pode ser profissional de educação física. Essa nomenclatura profissional de educação física, ela é determinada pelo que nós vamos ver aqui no artigo 2º, tá? E ela é determinada por essa formação específica, né? E também pelo registro no sistema. Para uma pessoa ser chamada profissional de educação física, não basta a graduação. Ela tem que graduar e tem que estar no sistema, né? Registrada. Exemplo igual ao AB. A pessoa forma em direito, ela é bacharel em direito, mas ela só é advogada quando ela passa no exame da ordem e compõe a OAB. Né? Vamos fazer esse paralelo para exemplificar melhor, tá bom? Como eu disse, a Lei 9696, ela tinha 4 artigos. Era uma lei muito enxugada, mas que no artigo 1º e 2º ela determinava, né, o que é para ser o profissional de educação física. Então, no artigo 1º da lei, vocês vão ter, lá no nosso roteiro de estudo, ela está colocada, e eu também vou entregar para vocês o novo texto, mas esse novo texto não é nada enxuto. Ele tem 5 artigos, mas os artigos se subdividem em diversos itens. Porque em 2022, quando foi publicada a Lei 14.386, que atualizou a 9696, foram incorporadas muitas informações para garantir a legalidade do que principalmente o sistema executa. Multas, algumas sanções, responsabilidades, não como o Código de Ética descreve, mas a lei incorporou e também atualizou, principalmente o artigo 2º, que eu vou falar para vocês aqui agora, tá bom? Mas no artigo 1º, diz o seguinte: quem pode ser profissional de educação física? As pessoas registradas no sistema CONFEF-CREF. Só essas pessoas podem ser profissionais de educação física. Aí o artigo 2º vem e fala assim:
Mas quem pode se registrar no sistema CONFEF e CREF? Aí, nesse artigo, falam quais são as pessoas que podem registrar e que podem ser chamadas de profissionais de educação física. Vou colocar o óculos porque, você sabe, né? A pessoa aqui, ela não consegue ler sem óculos. Então, vamos lá. Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de Educação Física os seguintes profissionais. Item 1. Os possuidores de diploma obtidos em curso superior de educação física oficialmente autorizado e reconhecido pelo MEC. Existem alguns casos, eu gosto de exemplificar para vocês. Um curso, nós tivemos um exemplo aqui na região, não vou falar o nome da instituição, mas essa instituição ela abriu um curso de bacharelado em 2021, acho. 22, 23, 24, 25. No início de 2022. Então, ela abriu esse curso, ela foi autorizada a abrir o curso. A primeira turma do curso, ela precisa completar o ciclo, ou seja, 3.200 horas, para depois o MEC reconhecer o curso. Esse é o processo. Só que essa instituição, logo em 2022, ela abriu turma especial de quem já tinha feito licenciatura para a pessoa ter a segunda graduação em 1 ano e meio. O que aconteceu? Essas pessoas terminaram a graduação delas antes do primeiro ciclo da primeira turma, não é? E queriam ser registradas no conselho. Só que o curso ainda não era reconhecido. Precisava passar os 4 anos e o MEC fazer o reconhecimento do curso. E houve uma confusão danada, né? Falando que o conselho poderia ter sido o problema e tudo, mas é apenas o cumprimento da legislação. Então, item 1, graduados em instituição de nível superior no Brasil, que seja autorizada e reconhecida pelo MEC, ok? Item 2, os possuidores de diploma obtido de diploma em educação física expedido por instituição de ensino superior estrangeira, revalidado na forma da legislação em vigor. A pessoa foi lá na Espanha, em Portugal, no Porto, né? Em Portugal, e fez o curso superior de educação física lá. E quer atuar aqui no Brasil. Quer ser profissional de educação física aqui. O que essa pessoa tem que fazer? Ele tem que revalidar ou covalidar o diploma numa instituição de ensino brasileira, pública. Uma instituição, a legislação em vigor fala que as covalidações e as revalidações, elas só podem ser feitas numa instituição pública. Essa pessoa submete o diploma ao currículo dessa instituição e a instituição faz uma análise de conteúdo, dado, de currículo, para poder validar ou não, né? Revalidar ou não. A partir dessa revalidação, a pessoa pode buscar o registro dela. O que é interessante ser feito? Uma análise dos currículos das instituições de ensino superior no Brasil se parece com o currículo que a pessoa fez lá fora do país. E aí submeter numa instituição que tem um currículo de pelo menos 75% em similaridade de conteúdo, de carga horária, essas coisas. O que não existe, em hipótese nenhuma, é gente que faz cursinhos de cursos que não são de formação superior, né? E depois eles vêm para o Brasil cheio de quadrinhos e tal, falando que fez curso lá nos Estados Unidos, que é formado e tal. Se for formado em instituição de ensino superior lá, revalida e covalide aqui, né? É assim que funciona, tá bom? Item 3. Esse item nós vamos estudar em sala de aula a resolução
deles, que é a resolução do provisionado, que é uma pessoa que quando ela atuava, quando a lei foi sancionada, essa pessoa atuava no mínimo há 3 anos na profissão, com comprovação. E aí, aquilo que eu falei para vocês, que naquele segundo momento, quando o José Sarney vetou o projeto de lei na década de 80, lembra que eu falei? Porque tirava direitos adquiridos. Tirar direito adquirido, não incorporava as pessoas que atuavam na área como elas poderiam continuar trabalhando. E você não pode tirar o direito das pessoas. A luz está batendo e eu vou dar uma viradinha só, porque tá parecendo que eu tô com a cara torta. Melhorou. Acho que melhorou. Então, eu vou ler o item 3. Os que tenham comprovadamente exercido atividades próprias do profissional de educação física até a data de início da vigência da lei, ou seja, até 98. Nos termos estabelecidos pelo Conselho Federal de Educação Física, pelo CONFEF. Então, assim, a resolução dos provisionados, ela foi atualizada agora em 2023 e nós vamos estudar, né, em sala de aula, nós vamos discutir essa resolução. O item 4 foi um item incorporado pela Lei 14.386, ou seja, uma atualização contemporânea da Lei 9696. Item 4. Os egressos de cursos superiores de tecnólogo conexos à educação física, oficiais ou reconhecidos pelo Ministério da Educação, pelo MEC, cujos eixos tecnológicos sejam direcionados às áreas de conhecimento abrangidos por esta lei, conforme regulamentado pelo CONFEF. O que é isso? Em alguns lugares do Brasil, já existem cursos superiores de tecnólogo em áreas específicas da educação física. Tem curso superior de tecnólogo em futebol, curso superior de tecnólogo em lazer, em gestão desportiva. Então, as pessoas que entram para a formação e já sabem a área que quer atuar, que já são atuantes nessa área, é lógico que é em São Paulo que estão a maioria desses cursos tecnólogos, não são muitos, mas é São Paulo que acampa a maioria deles. A pessoa já vai e opta por aquela. Eu sou jogador de futebol, eu fui jogador de futebol, eu gosto de futebol, eu quero trabalhar com treinamento, escolinhas de futebol, então eu vou fazer um curso tecnólogo superior em futebol. Disciplinas básicas do curso de Educação Física Superior, generalizado, acontecem também, mas aí não tem, vamos dar um exemplo, não tem ginástica, não tem voleibol, não tem handebol, todo o aprofundamento e todo o linear é pro futebol. E é um curso que dura, acho que 2 anos e meio, tá? Esse curso superior. Então, ele foi incorporado aqui como item 4 agora da Lei 9696, tá bom? No item 3, fala o que cabe aos profissionais de educação física. Planejar, executar, vou ler alguns verbos, porque eu não vou ler tudo não, porque depois eu vou entregar para vocês esse texto impresso, né? Tenho alguns e eu vou pegar no CREF na minha próxima reunião, para todo mundo ter a sua cópia em mãos. E aí vem dinamizar, dirigir, organizar, avaliar, executar, prestar serviços de consultoria, assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares, participar de equipes esportivas. Então, é isso que o item 3, o artigo 3º fala. O artigo 4º, ele determina que os conselhos, né, o sistema CONFEF-CREF, eles ficam criados, né, já são criados desde 98, mas atualizando o texto da lei e incorporando palavras que precisavam, incorporando definições e orientações que precisavam estar em texto de lei e que não estavam antes.
Então, fala sobre a abrangência do CONFEF, fala sobre a abrangência dos CREFs, fala como é que é a organização do sistema CONFEF e CREF, o que compete ao CONFEF, o que compete ao CREF, da onde vêm os recursos do CONFEF, de onde vêm os recursos do CREF. Isso tudo nós vamos também estudar quando falar do sistema CONFEF e CREF. Né? E não precisa se preocupar em relação de estudar aqui pela lei, porque na unidade Sistema CONFEF-CREF eu vou falar de uma maneira bem mais simplificada, exemplificada, como eu sempre gosto de fazer, para que vocês busquem essa compreensão. Fala número de conselheiros que se compõem, conselheiros titulares, conselheiros suplentes, e de quanto em quanto tempo vão organizar as eleições. E aí o artigo 5º, o artigo 4º, ele desmiuça tudo isso, entendeu? E vem o artigo 5º que continua com todas essas informações que eu disse anteriormente. E é isso, tá? Então, o que é importante, recapitulando agora, que eu já estou finalizando o conteúdo, o que é importante saber? Bom, é importante saber que a lei que regulamentou a nossa profissão, a minha profissão e a futura profissão de vocês, né, que vocês têm que graduar e registrar, ponto, ela foi sancionada e publicada em 1º de setembro de 1998, no ápice do movimento Regulamentação Já, que foi um movimento que começou em 1995. Essa lei, ela teve um texto simplificado, publicado lá em 98, e teve um texto agora com uma alteração através de uma lei número 14.386 de 2022, que incorporou atualizações necessárias para que a lei ficasse mais contemporânea, pontual e atendesse a todas as resoluções que se vêm do sistema, tá? Então, artigo 1º, quem pode ser profissional de educação física, que é registrados no sistema. Artigo 2º, quem pode se registrar. Artigo 3º, quais são as atribuições de um profissional de educação física. Artigo 4º, determina a criação e existência do sistema CONFEF-CREF. Então, fala o que é o sistema, a abrangência deles e tudo. Artigo 5º, fala das competências, fala da onde vem a fonte de recursos, tanto do CONFEF quanto do CREF, quantos são os conselheiros, qual é a periodicidade das eleições e por aí, tá bom? Então, essa é a nossa aula, esse é o nosso conteúdo para esse sábado letivo. Assistam essa aula, depois leiam, interpretem, porque, como sabe, a gente vai levar isso sempre adiante. Tchau, tchau e boa tarde!